Bom, estamos aqui novamente com esse segundo momento desse bloco de entrevista, aqui com a Carla Freitas. Ela que é uma grande mulher, porque tem conquistado aquilo que ela quer na vida e vai conquistar muito mais, né, Carla? Vamos aqui, ela que também é esposa do presidente do Tribunal de Justiça, né? Ele é um homem de muita sorte, de ter alguém, não é? Que é engajada, comprometida e por isso está fazendo a diferença. É justamente isso, eu queria que você dividisse um pouco, porque a gente fica encantada quando sabe que pela primeira vez no Tribunal de Justiça está tendo um movimento das esposas. Como é que... Conta aí desde o começo, como é que foi isso, o que é que fazem. É verdade. Isso surgiu, na verdade, Cláudia, porque desde o meu início da minha relação com o Osho, eu sempre costumo acompanhar muito. E uma característica que eu observava aqui em Maceió é que as mulheres não acompanhavam muito seus maridos. E eu sempre fui muito presente na vida dele. E acho que isso foi também, de certa forma, contagiando. E a gente foi formando uma parceria lá com as esposas e parceria de sucesso. Formamos até um grupo lá, o Grupo das Poderosas. Eita! Às vezes eu pensava que as superpoderosas eram 3, são quantas? Ixi, são 6 agora, são 7. Né? São 7. E a Casa das 7 Mulheres. E a gente tem formado uma parceria muito interessante, elas estavam presentes, inclusive, na caminhada. Nós fizemos uma visita lá ao presidente de cortesia para dizermos, presidente, estamos aqui, estamos à disposição, qualquer trabalho que o tribunal venha elaborar no sentido social, nós estamos engajadas, e foi muito bacana. Mas isso foi combinado assim antes? Você conversou com ele ou você meio que surpreendeu? Eu acho que surpreendi. Quando ele viu, já estava lá a agenda. Quando viu, já estava. E assim, os desembargadores também me parecem muito felizes, muito satisfeitos com essa integração, né? A gente está procurando sempre estar se reunindo, procurando, quando faz essas viagens, fazer em 2 ou 3 casais, 3 desembargadores, sempre acompanhando esse processo e esse projeto também de integração das esposas, né? A gente assiste as palestras, a gente volta também do mesmo jeito que eles, acumulando conhecimentos. Oba. Dessa forma, né? Tem funcionado. Se ele tem direito, eu também tenho, né, cara? Se eles têm direito, na verdade, né? Mas, veja só, mas tem algum trabalho, assim, vocês fizeram um planejamento, tem um projeto, assim, que vocês querem desenvolver com passos, ou vocês ainda estão construindo isso? Nós estamos construindo, porque, na verdade, o Osho tomou posse agora, em janeiro, como você sabe. Então, quando nós estávamos sentando para desenvolvermos um projeto social voltado para os terceirizados do tribunal, o que é que acontece? Eis que doutora Fátima Pirauá, volta de Brasília com esta missão. E aí nós meio que paramos um pouquinho para dar esse apoio, esse suporte a essa missão do Supremo Tribunal Federal, que é uma semana, né, de 9 a 13, e depois, posteriormente, aí o trabalho vai ser mais administrativo. Né? Então, vai ser uma coisa mais interna, trabalho do Tribunal de Justiça. Aí nós, esposas, vamos dar continuidade ao projeto que estava se iniciando aí. Mas eu não entendi. Você disse o projeto onde você daria esse foco no terceirizado. Explica só um pouco. Porque o Tribunal de Justiça tem empresas que prestam serviços, né? Que são as terceirizadas. Então, é aquela que serve o cafezinho, é o que limpa o banheiro, é o que tem atenção ali de estar trocando. Simples. São as pessoas mais simples, né? Que são as pessoas mais carentes. Então, que tipo de projeto que a gente pode desenvolver, que a gente percebe que é uma carência maior entre eles, né? Então, a gente vai ter reunião com eles. É um projeto que está em andamento, eu tenho certeza que vai ser um processo visitas domiciliares, né, para chegar à vida. Porque, às vezes, a gente não tem ideia de que aquela pessoa que tem um sorriso, que tem uma mensagem para dar, né? Que, de repente, ela tem uma vida tão sofrida, né? Ela tem uma história por trás, e até conhecer dessas histórias faz essa diferença, digamos assim, não é? No que você pode fazer. Mas aí, apenas as 7 esposas sob a sua liderança, ou assim, é o grupo fechado, ou entra? Não, entra, estamos abertas, entendeu? É porque, assim, eu falo das 7 porque é que a gente tem formado essa parceria e está sempre junto, sempre sai para almoçar, e a gente, quando se encontra, sempre toca nesses assuntos. Mas sair desse âmbito apenas da conversa, da amizade, né, da parceria, para tornar isso um trabalho social. É esse principalmente o projeto. Exatamente, é esse o projeto. E, na verdade, assim, eu já tinha esse desejo há muito tempo, porque eu trabalhei como conciliadora no 2º juizado aqui da capital. Veja que experiência legal essa. E foi uma experiência muito bacana, porque eu tive a oportunidade de conhecer as dores muito de perto.
né? Eu ouvia as pessoas, as dores, e muitas das vezes até é engraçado, porque dizia assim, você pode me dar um abraço? Então veja o nível de carência de um abraço. E eu dizia, claro que eu posso lhe dar um abraço, porque a sensação da população é que não tem acesso à justiça. Então, eu acho que o desembargador Osho, agora à frente da presidência do Tribunal de Justiça, ele também quer desmistificar isso. Quer dizer, olha, não é assim. Nós vamos até vocês e vocês podem vir também até a gente. Ainda hoje, nós fizemos 2 visitas que foram muito gratificantes às delegacias das mulheres e eu achei surpreendente quando uma das delegadas disse assim, presidente, foi a primeira visita que nós tivemos, que eu tive aqui durante 2 anos que trabalho, foi a primeira visita de um presidente que eu tive aqui. Eu achei bacana isso. Então, muito importante. Pois é. Então, assim, que é respaldo, né? Essa sensibilidade já me foi aflorada e eu já tinha esse desejo. E aí, a gente se juntou e esse desejo também é comum. É engraçado que é incomum porque elas também têm a mesma vontade que eu. E eu acho que vai dar muito certo. E aí, já que a gente está falando aqui, né, e a primeira-dama Renata nos assistindo, né, eu poderia dizer que quando você foi nas delegacias, não deve ter encontrado aquele modelo que a gente deseja para as nossas mulheres, né? Diante disso, há pouco tempo, a primeira-dama Renata Calheiros convidou a minha Rosinha, a secretária da Mulher, para que a gente fosse visitar a delegacia de Brasília, que é modelo. Então, eu não tenho dúvida que ela vai se sentir super honrada se você puder acompanhar, né, dentro dessa nossa proposta de trabalharmos juntos, porque são exatamente esses equipamentos que dão àquela mulher a força de ir até lá na hora em que ela está sofrendo, de que ela está sendo violentada, de que ela está sofrendo violência. Porque se você vai para um lugar onde você não é respeitada, onde você é constrangida, aí por que você está lá? Você já faz um esforço tão grande para ir e aí até se arrepende, né? E é o que a gente vê isso. Mas o governador do estado está empenhado, o presidente, a gente está vendo o empenho, não é? Até particular, pessoal de ir. E aí, mas eu pergunto, esse desejo dele, nesse momento onde ele está vendo essas situações acontecerem, partiu dele ou foi uma conversa, ou já estava dentro do projeto de que ele teria que conhecer esses equipamentos? Não estava dentro do projeto, isso surgiu agora. O que é que acontece? Eu acho que a Alagoas está vivendo um momento ímpar, sabe, Cláudia? Eu, sinceramente, eu estou muito feliz, muito gratificada quando vejo um governador como o governador Renan Filho, empenhado, um rapaz jovem, dedicado, determinado. Vejo a primeira-dama, Renata Calheiros, que além de linda e muito educada, é uma mulher empenhada, engajada, com boa vontade. E assim, a gente carecia, né? O Estado carecia de uma primeira-dama. E é isso que Renata surge aí, dando uma levantada, uma erguida no papel, principalmente da família. Né? Resgatando valores familiares, ela está sempre acompanhada do marido também, dos filhos, e isso é muito bacana porque mostra a importância da família, né? Do convívio familiar. E desse olhar voltado para a família, né? Desse olhar voltado para a família. Então, assim, quando surgiu esse projeto, não era algo que passava pela cabeça de Washington, mas aí surgiu esse projeto e aí ele é muito sensível a essas causas, ele está altamente empenhado, engajado, e eu tenho certeza que ele vai sim, juntamente com o governador, juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, vamos mudar esses índices aí de violência, porque ninguém aguenta mais, né? Dá um basta nisso aí. E eu acredito nisso, Carla. Eu acredito, eu estou muito empolgada. Pois é, e veja que essa empolgação da Carla, ela está tão, assim, consciente e tudo mais disso, que ela já me dizia que já tem até o tema do TCC dela, né, na área de direito, que é exatamente tem a ver com isso. Conta um pouquinho. Eu não tinha ideia, eu estava aflita. Meu Deus do céu, chegou o fim do curso, né? Eu agora preciso ter um destino. O que é que eu vou falar sobre o quê? Qual é a tese que eu vou defender? E eis que me deparo com essa questão da violência e me apaixonei. Me apaixonei pela questão, me apaixonei pelas pessoas que estão engajadas e eu quero fazer, sim, meu TCC voltado para a Lei Maria da Penha, que eu acho que é uma lei que é um subsídio muito forte para a gente mudar essa realidade. E você conheceu Maria da Penha? Eu não tive o prazer de conhecer, somente a história dela, mas eu vou ter o prazer, sim, vou ter o prazer. Pois é, Carla, realmente ela é uma pessoa muito simples, assim como é você também, eu acho muito importante, eu acho que cada vez que eu trago uma pessoa aqui, eu tenho todo esse cuidadinho de que sejam pessoas onde do outro lado o telespectador veja como é acessível, como não importa em que lugares estejam ocupando, ou que situações estejam, mas que tenha essa sensibilidade, né, voltada para o social, para a vida das pessoas, porque às vezes a gente pode estar confortável, você mesmo podia estar
no momento confortável da sua vida, se dedicando só ao direito, mas aí na hora que você diz assim, eu quero sair, né, desse meu mundinho e para ir para esse mundo maior, eu estou enfrentando a realidade, e a nossa realidade ela é dura, não é? Então, não tenho dúvida de que escolher a Lei Maria da Penha encanta a todos nós, porque a gente sabe que daí vai vir muitos frutos, né? As sementes vão florescer. Então, não tenho dúvida disso. Mas, veja só, na hora que você escolhe a Lei Maria da Penha, até porque a Lei da Maria da Penha é a que rege, vamos dizer assim, todas as outras ações, né, da violência contra a mulher, diante disso, você vai ter, claro, subsídios e também vai sofrer muito vendo tudo isso, né? Porque você, quando chega junto, né, o TCC pede isso, que você esteja junto com a família. Aí você veja, já nesse seu trabalho social, você já pode se deparar com isso já fazer. Veja como nada é por acaso nessa vida, né? Exatamente. Então, de repente, surge. Eu já me deparei hoje com essa realidade. Quando eu fui à delegacia, a primeira delegacia da mulher, fiz a visita, a estrutura física muito pequena, muito singela, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a mulher, a vítima, vai estar em contato, porque a questão é da estrutura física mesmo, que é muito próxima, muito pequenininha, as salas são muito próximas, como é que ela vai estar diante desse agressor? Muito ali, muito perto dela. Outra coisa, o acesso que essa mulher tem, porque a delegacia, ela fica num local que, sinceramente, eu fui hoje pela manhã, mas se você disser, volte lá, Carla, eu não sei voltar, não sei encontrar o local. Quer dizer, todas essas questões precisam ser levantadas e hoje até o desembargador Washington, presidente, vai ter um encontro com o governador, onde ele vai tratar também dessas causas, porque é importante você dar esse acesso. Você tem que dar, só dizer denuncie é muito fácil. Né? A gente tem que dizer denuncie, mas acima de tudo a gente tem que dar um suporte, tem que dar toda uma estrutura, quer dizer, os órgãos do governo se juntando, se integrando para dar esse suporte à mulher. Eis que vou para a segunda delegacia. E chegando lá, me deparei com uma cena, Cláudia, muito triste. Uma mãe denunciando o agressor e ela dando de mamar ao filho, chorando copiosamente, e outro filhinho pequeno assim do lado, que devia ter na faixa de 2 a 3 anos. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, doutora, perguntei à delegada, é comum essa cena aqui? Ela disse, é comum, Carla. É comum porque nós não temos onde colocar essas crianças. Nós não temos aqui um espaço para recepcionar essas crianças, como uma brinquedoteca, não temos aqui uma psicóloga para quando essa mãe chega fragilizada, ter essa assistência, não temos aqui um assistente social. Então, tudo isso acaba que dificultando muito o trabalho, e eu vejo esse povo também está muito engajado, viu? E eu já disse às delegadas, olha, vocês vão conviver um pouquinho comigo, porque meu trabalho também vou fazer pesquisa de campo, não vai ser só uma coisa bibliográfica, não. Eu não tenho dúvida que vai ser muito rica. Eu tive a oportunidade de ir com a secretária Rosinha para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para a inauguração da primeira Casa da Mulher Brasileira. E lá tem exatamente são todos, está lá o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, né? Aí tem sim a brinquedoteca, né? Enquanto a mãe está sendo atendida, aí tem o acompanhamento jurídico, psicológico, né, assistente social, está lá a polícia, está lá a delegacia, está lá o Ministério Público, tudo nessa casa, né? E a nossa casa está aí encaminhada. O governador, não tenho dúvida, que vai lutar para que essa casa chegue rápido aqui e a gente tenha aquilo que a gente viu lá, que é a estrutura que toda mulher merece. É verdade. Esse projeto, inclusive o engenheiro desse projeto é alagoano. Ai, que beleza, né? que Chama maravilha. Cláudio. Que maravilha. Então a gente teve o prazer de conhecer. Mas aí a gente está faltando agora só um minutinho. Veja como o chão passou, Carla. Eu passava tanto aqui com você aqui há muito tempo. E eu queria que você dissesse aqui, deixasse uma mensagem disso que você acredita, né? Nessa caminhada que você está. Assim, o que é que você teria a dizer a essas pessoas, né, para que elas também façam a parte delas em relação a isso? Em primeiro lugar, Cláudia, eu digo o amor, amar. Amar incondicionalmente. E quando eu digo amar incondicionalmente, não é só amar o marido, nem amar o filho, é amar o próximo, amar o animal, amar a vida, amar as coisas que Deus criou. E aí, quando você parte desse princípio, tudo se torna muito mais fácil, porque você não vai cobrar retornos, que nem sempre nós vamos enxergar esse retorno, eu tenho consciência disso. Eu acho até que muito da minha luta, de repente eu nem vá conseguir enxergar, mas eu tenho certeza que vou deixar uma sociedade melhor para meus filhos, para meus netos, e isso já me contenta muito. Essa semana
A gente teve o prazer de ser sancionada aí a lei do feminicídio, É verdade. que vai ser também um instrumento muito rico para as mulheres, né? E eu tenho certeza absoluta. Matar mulher agora é crime grave. Hediondo. Hediondo. É crime hediondo, com pena aí de 12 a 30 anos e Como os crimes graves, como os né? crimes graves, Então, exatamente. tratado, né? E o mais chocante de tudo isso é que mesmo diante da sanção da presidenta, horas depois, em Minas Gerais, uma mulher foi brutalmente assassinada por seu ex-companheiro por simplesmente não aceitar o término da relação. O que vem acontecendo muito comum que foi aquele caso de Santana do Mundaú aqui, Exatamente. 30 facadas, 30 porque ele não facadas. aceitou também o término da relação. Não é? Pois é. Era Então, jovem ainda, né? Na frente dos filhos. Então, assim, as mulheres precisam ter coragem, vamos mudar esse quadro. A gente tem um quadro no Estado ainda tão tímido de mulheres na política. A gente só tem 2 deputadas, 6 vereadoras. Vamos mudar esse quadro aí. Vamos se dedicar mais, vamos se engajar, cada um da sua forma. No dia da eleição, ter a consciência, vamos botar mais mulher aí. Nós somos a maioria, Somos né, a maioria, Carla? somos E a não- maioria. E não temos, a gente não, tem uma insignificante parcela se Exatamente, uma falarmos forma disso, muito né? tímida. Então, vamos arregaçar nossas mangas. Quem puder se engajar na campanha, Nossa Senhora, a gente vai ficar muito feliz, muito gratificado. E vamos fazer isso durante o decorrer de todos os anos. Não só agora nessa semana com maior visibilidade, mas vamos desenvolver esse Semana projeto conscientizadora, mês Isso. conscientizador, mas continuidade para ter o processo educativo que a gente deseja. Carla, foi maravilhoso, viu? Foi, Como muito sempre, obrigada. conversar com você é muito bom. E eu tenho certeza que a gente terá outras oportunidades, quer dizer, não só aqui, como lá fora, a gente vai continuar trabalhando junto, fazendo assim, acontecer com aquelas gotinhas que a gente pode ser no oceano e, né, tornar ele maior por isso, né? Exatamente. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. E pode avisar a primeira-dama que eu estou junto com ela. E se quiser que a gente vá fazer a visita lá, vamos sim, vamos juntas. Já estou, vou dizer rápido a ela, né? E tenho certeza, talvez eu nem precise dizer, porque alguém que já está assistindo ela própria já diga, não é? Mas vai ser um prazer enorme. Eu tenho certeza que a gente vai vir com mais enriquecimento e fazendo porque o governador quer realmente melhorar. E aí, quando se tem primeiras damas, né, aquelas mulheres poderosas do lado ali, né, dando aquelas dicas que pode fazer a diferença, não tenha dúvida que é assim que a gente torna o mundo melhor. E é esse mundo que vocês sabem que eu luto sempre aqui nesse programa. E a gente termina esse bloco, com o prazer de ter falado aqui com a Cátia Freitas, com a Carla, olha, vai ver, Cátia. A Cátia, mas é com cunhada. Então, eu queria só dizer para vocês que no outro bloco, né, aquele bloco que a gente vai terminar, que são exatamente aquele que a gente traz o vídeo, que tem a ver com essa entrevista, que, vamos dizer assim, traz a reflexão. Então, que tenha vocês aproveitado muito desse momento. E a você, né, até a próxima. Até a próxima. E você Muito até já. obrigada. Muito obrigada.